Meu irmão, ele faleceu, ele sofreu um acidente. Eu me afundei na cocaína, me afundei em drogas pesadas para anestesiar um pouco dessa dor. Foi uma perda muito grande para mim. Meu nome é Renata Nakahara, tenho 34 anos e sou empresária. Eu cresci num lar de pais separados, né? Com 1 ano de idade meus pais se separaram. Por conta de muitas traições, foram muitas brigas. Eu tinha na época um irmão mais velho, onde praticamente fui criada por ele. Então, uma criança criando outra não tinha como dar muito certo, né? Então, era muita violência, então eu tive muita mágoa pela maneira que eu fui tratada. Com 12 anos, eu tive o meu primeiro contato com a droga, né? No caso, foi a maconha. E de lá, a maconha ela foi uma porta de acesso para outras drogas. Eu fumei cigarro, cheirei cocaína, usei lança-perfume, LSD, o álcool também, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Eu me envolvi com festas, então cada festa era uma droga diferente que eu conhecia. Me engravidei na adolescência, né? Eu não conseguia me estabilizar financeiramente, nem num relacionamento, porque foram diversos relacionamentos. Então eu não cuidava do meu filho, eu deixava ele por conta da minha mãe. Então minha mãe criou toda a infância do meu filho, foi ela que criou. Então, eles não tinham nem confiança de deixar o meu filho comigo. Se eu quisesse ir no shopping, era o tempo inteiro sendo monitorada. Nesse período, né, meu irmão, ele faleceu, ele sofreu um acidente. Nós saímos do enterro, fomos para casa, minha mãe e eu. E o que normalmente uma filha faria era consolar a mãe, cuidar da mãe. E eu fui direto para a biqueira. Passei a noite inteira usando drogas e dali foi onde piorou ainda mais o meu envolvimento com drogas. Eu me afundei na cocaína, me afundei em drogas pesadas para anestesiar um pouco dessa dor. Nesse momento eu saí do emprego, eu saí da faculdade, eu perdi a aula porque foi uma perda muito, muito grande para mim. Alguns poucos anos depois eu conheci o meu atual marido. E na época ele não usava droga, não bebia, não fumava e eu acabei trazendo ele para as drogas. Quando eu conheci ela, eu achava que era só a bebida, porque até então o vício da bebida lá fora é como se fosse normal, né? No nosso primeiro encontro, a gente foi até num barzinho e foi lá que eu descobri que ela já usava maconha, que ela usava outro tipo de droga. Na época eu tinha que sair mais cedo do trabalho para ir buscar a droga, porque eu saía do trabalho, buscava a droga e ia buscar ela no serviço dela. Então se eu chegasse lá no serviço dela e não tivesse a droga, aí o tempo fechava, ela não gostava, aí a gente começava a brigar. Então eu praticamente exigia que toda vez que a gente estivesse juntos, tinha que ter a droga também. Era praticamente um relacionamento a três. Eu era muito briguenta, muito raivosa. Eu acho que essa é a palavra, né? Muito, não era nem nervosa, era raivosa. Porque tudo era motivo de briga, não tinha paciência pra nada, tudo tinha que ser do meu jeito, a hora que eu queria. Mesmo estando errada, eu exigia que eu estivesse certa, as pessoas acabavam dando o braço a torcer porque eu ficava insuportável. A minha mãe, ela sempre lutou por mim. Todo esse tempo, ela foi a pessoa que mais lutou pela minha vida. Minha mãe já era da Igreja Universal, nós íamos juntas na igreja, né, durante a minha infância, mas aos 12 anos eu me afastei. O brilho do mundo me brilhou mais forte, né? Durante esse período de afastamento, né, que foi um longo período de 17 anos, ela costumava me chamar sempre, né? Eventos da igreja, domingo pela manhã, e eu, assim, sempre recusava, às vezes agressivamente, né? Falava que eu não queria, cheguei a frequentar outras denominações também, mas em nenhum momento eu pensava em voltar para a Igreja Universal. Quando eu voltei, eu não tinha intenção, né? No primeiro dia que eu voltei para a igreja, era para ser apenas uma visita para uma amiga nossa da família, né? Eu realmente não tinha intenção de ir, mas devido à insistência dela num domingo pela manhã, eu acabei decidindo, falei, não, eu vou. E aí, nesse domingo de manhã, foi
um dia mais importante da minha vida até então, porque foi onde eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Eu cheguei na Igreja Universal totalmente destruída. Eu tinha acabado de chegar de uma festa, eu ainda cheirava bebida, eu tinha usado droga. Eu cheguei lá, sentei nos últimos bancos, com a cara mais emburrada do mundo. E em algum momento, o pastor que estava fazendo a reunião, ele nos convidou para ir até a frente do altar. Quem estava afastado e aquele que estava pela primeira vez. Quando eu cheguei na frente do altar, foi a oração mais sincera que eu fiz em toda a minha vida até aquele dia. Porque eu falei assim, o que o Senhor quer de mim? Eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa, eu tô com sono, eu tô cansada. Mas já que eu tô aqui, o que o Senhor quer de mim? E ali Deus me respondeu, eu escutei a voz de Deus na minha cabeça. Eu tava te esperando. Eu permiti que tudo isso acontecesse para que você escolhesse. Então ali eu vi que eu não tinha mais jeito. Se eu escolhesse o mundo, Deus não ia poder fazer nada. E não é porque Ele não tem poder, mas porque eu escolhi, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio pra gente. Naquele momento que a minha vida passou como se fosse um filme diante dos meus olhos, eu entendi de fato, porque eu conhecia, eu sabia que existia um Deus e que a partir da minha escolha eu teria uma outra vida, mas eu tinha que escolher. Foi a melhor escolha que eu já fiz, eu escolhi a Deus, eu escolhi os caminhos de Deus. Eu saí dali, eu voltei para o meu lugar outra pessoa já. E eu sabia por onde começar, que era largando os vícios. Então, assim, foram 2 meses de muita guerra espiritual, de muita luta minha comigo mesma, né? Então, eu tomei a decisão, larguei todas as drogas, larguei todas as amizades, me afastei de tudo e de todos a partir daquela decisão. Até o emprego eu cheguei a largar. Porque o emprego, assim, me aproximava das amizades, que me aproximava das drogas. Então, uma coisa acabava levando a outra. No último dia do ano, né, na virada do ano, foi quando eu me batizei nas águas. E ali, naquelas águas, eu larguei tudo. Larguei todo o pecado, me arrependi. E eu falei, daqui pra frente é uma vida nova. Nasceu dentro de mim uma sede do Espírito Santo. Eu fiz jejum, fiz propósito, jejuava de madrugada, eu passei a ir mais vezes na igreja, participava de propósitos, né? E todos eles com um único objetivo, que era receber o Espírito Santo. Pedi perdão para todas as pessoas que eu achava que tinha que pedir perdão, né? Pessoas que eu não falava mais, desde a época da adolescência. Fui atrás de todo mundo, de familiares, de amigos, de pessoas que eu não via mais, porque eu falava assim, não, eu preciso me limpar para poder receber o Espírito Santo. Mas tinha um detalhe, e era justamente a mágoa que eu tinha com meu irmão, né, meu irmão falecido. Eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu tô fazendo tudo, eu já me lancei, eu já me entreguei, eu já pedi perdão para todo mundo, o que mais o Senhor quer de mim? E aí ele mais uma vez me respondeu claramente que eu tinha que perdoar meu irmão. E eu não sabia como fazer aquilo, porque ele estava morto, né? Então, ele me respondeu, dentro de você libera o perdão. Libera o perdão. E quando foi automático, eu liberei e o Espírito Santo desceu na mesma hora. É o dia mais feliz da nossa vida. Não tem como esquecer. Porque o Espírito Santo, quando ele entra dentro de você, ele te completa, ele preenche todos os espaços. É tanta paz que a sua expressão muda, é impressionante. Até mesmo as pessoas falam, parece que ela fez uma plástica, porque é outra Renata. O semblante muda totalmente. Eu queria falar para todo mundo daquele Deus, o que ele tinha feito na minha vida. Eu entrei no grupo da saúde, e é onde, se Deus me permitir, eu quero ficar até o meu último dia. Eu tinha trauma de hospital, na verdade, né? Meu irmão, ele faleceu no hospital e eu tava no hospital. E o primeiro hospital que eu fui evangelizar foi justamente o hospital que ele faleceu. Mas era totalmente diferente, porque eu queria sair ali falando pra todo mundo, olha, tem jeito pro seu problema.
Hoje eu sou uma pessoa forte, determinada, né? Feliz, uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila. O Espírito Santo, ele se encarrega de tudo, a gente não tem que se preocupar com nada. Minha vida financeira, hoje eu tenho o meu próprio negócio. Eu sou empresária no ramo de estética. Deus transformou meu relacionamento. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Ele é exemplo dentro da nossa família. Através dela, né, do testemunho dela, que eu despertei em querer conhecer esse Deus. Ela é a minha melhor amiga, a minha conselheira. Não consigo mais lembrar, né, de como a gente era antes, de tanta briga que tinha, do jeito que a gente era, como a gente se tratava. Hoje tudo está transformado. Meu filho hoje ele tem 15 anos e eu não posso, assim, não tenho palavras para descrever a nossa relação, porque mudou da água para o vinho. Hoje eu posso dizer que eu sou mãe do meu filho. Em casa é um pedacinho do céu. O Espírito Santo me deu tudo. Tudo. Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou ser um dia. Eu devo tudo a Ele. Como mãe, como esposa, como mulher, como serva de Deus. Tudo. Tudo eu devo ao Espírito Santo. Porque sem Ele eu não sou nada. O Espírito Santo mudou toda a minha vida. Hoje eu posso me considerar filha de Deus.